Ainda na sequência de doutrinas bíblicas, que é a minha proposta de estar gravando várias doutrinas bíblicas para que as pessoas possam aprender alguma coisa, hoje nós vamos falar sobre Deus. O homem natural, na verdade, ele entende que é um Criador. O homem entende que é uma inteligência universal, que ele chama de natureza infinita, às vezes de o todo, ou um Deus presente nas coisas que estão criadas, né? A gente tem até vários tipos de teologias, criando deuses das mais diferentes formas. E temos até o ateu, que embora diga que não crê que Deus exista, muitos deles estão chegando à conclusão de que alguma inteligência universal criou todas as coisas, o todo, como disse uma pessoa há poucos dias, o todo é mais do que Deus, porque Deus está restrito ao nosso modo de entender, e o todo é algo que não se consegue alcançar, está acima de tudo. Essa é a compreensão daquele amigo sobre o que é Deus. Mas aqueles que acreditam na revelação bíblica de Deus, esses têm um entendimento diferenciado de Deus. É um Deus pessoal, um Deus que, embora seja espírito, e por isso não pode ser visto, né? É imaterial e corpóreo, invisível, mas é eterno, é imutável e tem uma personalidade. É um Deus que se revela, é um Deus que se comunica e é um Deus que tem um propósito. Ele criou a humanidade e tem um propósito para toda essa humanidade. O Deus bíblico tem atributos pessoais, tais como onipresença, por ele ser imanente, ele está em todos os lugares. Não há nenhum lugar que se furte a sua presença. Ele é onisciente, sabedor de todas as coisas, a tudo aquilo que acontece, e diz a Bíblia até que não cai um fio de cabelo nosso sem que Deus saiba. Portanto, ele é onisciente, o único que tem conhecimento absoluto, e é onipotente, tem todo o poder. Basta a gente ver a natureza criada, né? As estrelas de primeira grandeza, enormes, somente um Deus poderosíssimo poderia ter feito tamanha universo, tamanha criação, com tudo aquilo que a gente pode ver e imaginar. O universo indo quase ao infinito, fugindo até da nossa capacidade de compreensão. Mas Deus também, por ser um ser pessoal, ele tem atributos morais. Sim, Deus é santo. Santidade significa ele não transfere, não muda de opinião. Ele tem sempre um mesmo propósito, uma mesma forma de pensar, e se a sua criatura diverge dele, não pode coexistir com ele. Isto é o que a santidade provoca em nós. A santidade de Deus nos afasta de Deus. A justiça de Deus também vem ao lado da santidade, fazendo com que as coisas sejam justas, conexas, íntegras. Não há variação na justiça de Deus. E Deus também, nós podemos aprender que ele é a verdade absoluta. Não há nada mais verdadeiro do que a presença de Deus, do que aquilo que Deus tem como propósito na sua criação. Ele é bondoso, diz a Bíblia, é misericordioso, tem misericórdia quanto a nós que somos perdidos, longe dele, afastados por causa do pecado. E o que é mais importante, Deus é amor. E este amor de Deus, ele faz tudo que para nós homens é impossível, para ele transforma em possível, que é nos buscar e nos salvar da nossa própria natureza pecaminosa. A natureza de Deus, como é este Deus Espírito, como é que podemos compreender um Deus que está em todos os lugares do universo? Não há um ponto na eternidade em que Deus não esteja presente. A Bíblia nos apresenta esse Deus como único, indivisível. Não existem dois deuses. Deus não tem adversário, a não ser nós próprios e aquilo que ele cria e que se revolta contra ele. Mas Deus é único e indivisível,
Mas a Bíblia também nos apresenta um Deus plural, ou como diríamos melhor, um Deus composto. Ele é composto de 3 entidades que coexistem eternamente, que nós chamamos de Trindade divina. A Bíblia nos apresenta isso em vários textos bíblicos que depois você pode examinar na própria Escritura. Lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vemos lá a presença de Deus, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo pairando sobre as águas, no versículo 2 do primeiro livro, e depois a palavra de Deus criando. E a palavra de Deus é nos mostrada depois pelo apóstolo João, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que encarnou entre nós. O Filho se fez em carne e habitou entre nós. E os apóstolos que escreveram a respeito disseram: e vimos a sua graça, a graça e sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Deus, além de ser único e indivisível, ele se compõe de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos os 3 colaborando entre si para a criação do homem e para a busca do homem perdido. Depois a Bíblia também nos apresenta Deus com alguns nomes específicos. No princípio, quando Moisés ainda não tinha recebido a revelação, Deus é chamado de o Deus Altíssimo. Nós podemos encontrar isso lá em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20, entre outros. Quando o homem estava criando deuses, os mais diversos, tentando colocar nomes para Deus, e criava Deus na tempestade, no sol, na lua, tudo para o homem se transformava em Deus quando era incompreensível. E Abraão surge chamando Deus, o Deus que se revela a ele, de o Altíssimo. Por que Altíssimo? Porque ele estava acima dos outros deuses criados pelo homem. Então Deus é conhecido no princípio como Deus Altíssimo. Depois Moisés o chama de Elohim, que nos dá essa ideia de Deus plural, porque El significa Deus em hebraico e Rim é o plural, como povo, povos. Então, o nosso S, que significa o plural, para o hebraico é Rim. Então, Elohim significa um Deus plural, um Deus composto, um Deus majestoso, um Deus que assume tudo aquilo que o homem espera de cada Deus que ele criou. Mas depois Deus especificamente se denomina Yahvé, quando Moisés pergunta: que Deus estou representando no Egito? Em meio de tantos deuses que os homens do Egito conheciam, Moisés queria dar um nome ao Deus a quem ele vinha representar. E Deus diz a ele: eu sou o que sou. Esta palavra eu sou o que sou significa Yahvé, ou Javé, ou Jeová, para alguns, porque a versão ficou meio comprometida. Mas a palavra é composta do tetragrama YHWH, que no hebraico não tem vogais, mas aí a gente pode imaginar que esse YHWH poderia ser expressado da maneira como o americano usa os Hs, como aspirado, né? Então a gente poderia dizer que seria Yahvar, que daria então um nome em português de Yahvé. Este Deus que se diz o único, o eterno, o único que é, depois Jesus Cristo assume esta palavra: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus se identifica então com este eu sou, que veio lá da eternidade e assumiu a humanidade junto a nós. Essa trindade divina, ela assume em vários locais da Bíblia hebraica, na própria criação, como já citei, no profeta Isaías, fala muito da presença de Deus com Pai, com Filho, com Espírito Santo. Nos Salmos, nós temos no Salmos capítulo 2, versos 7 a 12, e o próprio Isaías, em 9,6, diz que o Filho nascido é Deus forte. E Miqueias 5,2 diz que o nascido em Belém vem desde os tempos eternos. A Trindade Divina aparece também no Novo Testamento, quando Jesus Cristo é batizado, e lá temos a voz de Deus que diz: este é meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. E Jesus mesmo ensina a Trindade quando diz: vocês os batizarão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo também ensina a Trindade, Pedro ensina a Trindade em seus livros,
basicamente procurarmos esses livros e podemos ver ali sempre a Trindade sendo revelada, mas nunca em controvérsias. Ele é um Deus único com 3 personalidades em perfeita comunhão. Esta é a aula sobre Deus, o Deus que nós podemos conhecer. Na próxima lição, nós estaremos falando um pouco sobre a segunda pessoa da Trindade, para compreendermos Jesus Cristo era Deus ou Jesus Cristo era apenas um homem. Isso nós poderemos ver na próxima lição. Até a próxima.